O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa, na sinceridade e verdade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro de manhã, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Partiu então Pedro com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Tendo-se inclinado, viu os lençóis postos no chão, mas não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro, viu os lençóis, mas o dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Com efeito, ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavras da salvação. O Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. E a reflexão deste Evangelho de hoje, do dia 9 de abril, domingo de Páscoa, Evangelho da ressurreição do Senhor, João capítulo 20, versículo de 1 a 9. Então, vamos lá, começamos com o dia a dia, com o Evangelho, para refletirmos esse texto de hoje. Maria Madalena esteve ao pé do crucificado e assistiu à sua morte. Ainda envolvida em pensamentos de morte e sepultura, e estava escuro, ela vai visitar o túmulo de Jesus. Não vê o corpo, constata apenas que a pedra foi removida. Corre para avisar Pedro. Na verdade, Pedro já era o chefe daquela comunidade ali iniciada. E também o discípulo amado, que era São João. João, o discípulo amado. Esses dois correm em direção ao túmulo. Pedro chega e já entra. Vê os lençóis no chão e o sudário dobrado à parte. Está confuso, ele não crê. O discípulo amado, que também ama a Jesus, entra, vê os lençóis deixados no chão e crê. Crê porque ama. O amor gera fé. A fé em Cristo ressuscitado é um processo lento, mas sem a fé não se pode dar testemunho de Jesus. O sepulcro, os lençóis e o sudário são sinais da morte que Jesus deixa para trás. Doravante será na condição de ressuscitado que aparecerá a seus discípulos. E também escolhi alguns parágrafos do nosso catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Primeiro, 638. Nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita aos nossos pais a cumpriu Deus para nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. Atos capítulo 13, versículo 32 ao 33. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade católica, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada como parte essencial do mistério pascal, ao mesmo tempo que a cruz. Cristo ressuscitou dos mortos. Pela sua morte, venceu a morte e aos mortos deu a vida. E o 639. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento.
Já São Paulo, por volta do ano de 56, pôde escrever aos Coríntios: transmiti-vos, em primeiro lugar, o mesmo que havia recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A seguir, apareceu a Pedro, depois aos 12. O apóstolo fala aqui da tradição viva da ressurreição, de que tinha tomado conhecimento após a sua conversão às portas de Damasco. E quando ele fala aqui nas Escrituras, ele fala das profecias do Antigo Testamento, porque nessa época ainda não haviam sido escritos os evangelhos. E do compêndio do nosso catecismo, eu trago umas perguntas. 127. Que sinais atestam a ressurreição de Jesus? Para além do sinal essencial, constituído pelo túmulo vazio, a ressurreição de Jesus é atestada pelas mulheres que foram as primeiras a encontrar Jesus e o anunciaram aos apóstolos. A seguir, Jesus apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Seguidamente, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a outros ainda, está lá em Coríntios, 1 Coríntios. Os apóstolos não teriam podido inventar a ressurreição, uma vez que esta lhes parecia impossível. De fato, Jesus repreendeu-os pela sua incredulidade, em vários momentos depois, onde ele vai aparecendo, né? E antes também, né? E o 128. Por que é que a ressurreição é, ao mesmo tempo, um acontecimento transcendente? Embora seja um acontecimento histórico, constatável e atestado através dos sinais e testemunhos, a ressurreição, enquanto entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus, transcende e supera a história, como o mistério da fé. Por esse motivo, Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos seus discípulos, fazendo deles as suas testemunhas junto do povo. Refletimos aí, esse momento da Páscoa, com essas indagações que nos colocamos aqui e pensar que Cristo ressuscitou e está ao nosso lado o tempo todo.